Painel, com Paulo César Magela. Muito bem, agora vamos falar de política com o editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia, Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. Vamos dar início pelo começo, como você gosta, não? Vamos começar pelo princípio. Bom, ontem foram reabertos os trabalhos do Congresso Nacional e o que chamou a atenção foi o tom do discurso do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Sim. Um tom bem acima do esperado, tudo envolvendo a questão do orçamento. Ele surpreendeu, inclusive, os convidados que estavam presentes também neste evento. Ele disse, entre aspas, assim, o principal ponto do que ele falou: o orçamento não é só do executivo, é de todas e todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola de sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares. Que isso, foi duro mesmo, hein? Mas ele não tem que definir o orçamento também não, porque o Congresso Nacional tem uma das maiores participações no orçamento da história da humanidade, do mundo inteiro. Lira também disse que os parlamentares não foram eleitos para serem carimbadores das propostas do Executivo e que o orçamento deve ser construído com contribuição do Legislativo. Está correto. E cobrou que o governo cumpra sua palavra. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que estava presente, ele disse, o discurso não foi preocupante, é importante que o parlamento se manifeste por meio do diálogo. O que chamou a atenção era que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com quem Lira está às turras há muito tempo, também estava presente na solenidade. Então, o pessoal via toda hora lá o Arthur Lira se socializando com o ministro Rui Costa e nem olhando para a cara do Alexandre Padilha. Cumprimentou-o formalmente, como educados que são, mas só isso, não esticou nem a conversa. Tanto é que, ao final, perguntaram ao Padilha o que ele achou da fala do Lira, e ele disse: o meu ministério é das relações interinstitucionais e não das relações interpessoais. Ou seja, ele disse, eu não tenho que ter uma boa relação com o Arthur Lira, eu tenho que ter uma boa relação com a Câmara dos Deputados. Bom, o presidente Lula está tentando dialogar mais com Lira, mas também Lira, ele é aquela teoria, me joga na pedra, me joga na água. Ele subiu esse tom porque sabe-se também que ele vai precisar do apoio do governo para fazer o sucessor dele. No final do ano, tem eleição para a presidência da Câmara, porque o mandato dele e de Rodrigo Pacheco também está terminando. São 2 anos de mandato. Então, ele está jogando para também garantir o sucessor. E ele vai precisar do apoio do governo. Aliás, é um jogo assim de mútuo interesse. O governo também precisa do Arthur Lira, mas ele também precisa do governo. É a famosa via de mão dupla, né? Via de mão dupla. Então ele subiu o tom. É aquele negócio, vendeu dificuldades para depois apresentar as facilidades. Faz parte da política, faz parte do jogo. Ali não tem ninguém ali que sai inocente nessa história. O presidente Lula também é muito bom na articulação e tanto é que ele nem foi lá. Parece até que falou assim, eu não vou lá, não deixa o Lira falar à vontade, porque ele vai ficar meio constrangido e falar na minha presença, eu vou ter que responder. E para não responder, manda o Arthur Lira e o Rui Costa lá, e aí foi resolvido. Mas o fato é que a questão está em pé. Está na mesa o orçamento da União para 2024. O Congresso quer a maior participação. Outra discussão está envolvendo as eleições. O governador Romeu Zema, dando uma entrevista ao Pânico, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, se colocou também como um possível candidato. Ele falou, estarei na arena política. A arena política do lado direito. Em 2026, sempre à direita. Sempre à direita. Então, ele não disse que é candidato ou não, mesmo porque as pesquisas que foram feitas até agora pelo PL indicam que Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro ainda não cultivaram o apoio total da própria militância da direita. Ainda não são assim. Porque é bem possível que seja feita uma estratégia que o PT também adotou.
Quando Lula ainda era considerado inelegível, o PT lançou Lula candidato à presidência da República, mesmo sabendo que poderia haver uma intercorrência judicial, que acabou não acontecendo, ele foi eleito, pôde disputar. A ideia, segundo alguns setores, é lançar a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que, em princípio, ele está inelegível por decisões judiciais do ano passado. Mas joga-se a questão na mesa e depois veja o que vai dar, o resultado que vai acontecer. Há que haja uma reviravolta na justiça, enfim. O fato é que há essa possibilidade de o nome de Jair Bolsonaro ser lançado pelo PL à presidência da República em 2026, mesmo sabendo que, em princípio, ele está inelegível. Isso porque os nomes apresentados até agora, repito, ainda não cultivaram corações e mentes da direita totalmente. Ou seja, não se cacifaram, é uma expressão Ainda que não. eles usam Ainda muito, não. né? Ainda não. Então, por isso que há de se esperar. Bom, Marcelo, vamos falar um pouco agora aqui de Juiz de Fora. Primeiro, há de fato a possibilidade do governador Romeu Zema vir a Juiz de Fora no próximo dia 21 agora. Mas assim, a gente não pode cravar porque a gente está até pouco tempo, até segunda-feira, a gente falava que o presidente Lula viria a Juiz de Fora amanhã. E houve mudança na agenda na sexta-feira, ele só vai a Belo Horizonte na quinta-feira. Mas, repito o que eu disse ontem, todos os atos envolvendo a cidade serão assinados, como é o caso do Hospital Universitário. Ele vai assinar lá em Belo Horizonte a autorização para o início das obras do hospital. Então a cidade não vai perder nenhum investimento em razão dele não vir a Juiz de Fora. Esse é um outro dado que é importante ressaltar. Cerca de 800 pessoas devem participar da solenidade que vai acontecer no Minas Centro. Minas Centro fica na região central de Belo Horizonte, ao lado do chamado Mercado Central, o famoso Mercado Central da capital. O Minas Centro fica ali. Então 800 pessoas devem participar, com 8, 10 ministros também deverão participar do evento. Enfim, ele vai assinar uma série de atos, não só para Juiz de Fora, para Belo Horizonte, região metropolitana, mas também para outros municípios. Daí a centralização do evento na capital. Agora, Zema, se vier a Juiz de Fora, ele vem no dia 21 para visitar as obras do Ceresp e também encontrar-se com algumas lideranças políticas e empresariais. Mas a agenda ainda não foi definida e muito menos confirmada. Mas é um fato que a gente tem trabalhado com essas informações preliminares. Sim. Aqui na cidade, Marcelo, bares, clubes, danceterias, boates, casas noturnas, hotéis, motéis, pensões, drive-in e estabelecimentos congêneres já estão obrigados a fixarem em local visível placas educativas de advertência para evitar a ação conhecida como Boa Noite Cinderela. Certo. É aquele golpe que acontece que a pessoa é drogada, assim, ela é quase totalmente assim, imunizada, dopada, e pode consumar-se na prática de crimes como roubo, furto, violência sexual, entre outros. Então, agora eles terão que colocar essa placa para a pessoa ficar atenta a respeito do golpe, o chamado Boa Noite Cinderela. Essa decisão foi publicada no Ato do Governo de ontem, o Diário Oficial, aliás, de fim de semana, foi no sábado que ele circulou. Foi sancionada uma lei 192 de 2022, de autoria do vereador Cido Reis. Essa lei foi de autoria do Cido, foi aprovada pela Câmara e sancionada pela prefeita Margarida Salomão. Aliás, ela também sancionou o projeto 46 de 2023, de autoria da vereadora Cátia Franco, Cátia Protetora, que dispõe sobre também cartazes. No caso do projeto da Cátia Protetora, é colocar cartazes, placas ou comunicados pelos condomínios residenciais e comerciais, incentivando e recomendando a comunicação de crime em decorrência de maus tratos a animais. Ou seja, em caso de você observar algum tipo de violência contra animais, comunica o número tal. É uma recomendação, virou lei agora também. Para condomínios residenciais e também comerciais. Porque muita gente não sabe a quem recorrer. Vê um maltrato e não sabe a quem recorrer. O que eu faço? Vou lá brigar com o cara? Não é recomendado. Obrigado a você denunciar. E aí essas placas vão também facilitar esta comunicação, Marcelo. Ótimo. Esses são os destaques da política nas últimas horas. Política, administração, economia e outras cositas más. Isso aí. Valeu, PC. Um abraço para você, Marcelo. Um abraço, ouvintes, e até amanhã. Transamérica 9h26. Painel com Paulo César Magela.